da sanitária, caríssimos irmãos e irmãs, estimado Renan, caríssima Andressa, primeiramente para mim é mais do que uma alegria assistir como testemunha qualificada este matrimônio, não somente por ser seu primo, mas por ter a vista isso nascer e crescer. Para mim, então, é uma alegria muito grande estar aqui hoje, então, junto de quem você escolheu para formar um só corpo, uma só alma, estar diante do altar de Deus. E da mesma forma, alegro em também estar aqui diante de Deus para uni-los em matrimônio, uni-los para que juntos sejam testemunhas, sinais de Deus na vida. Porque foi isso que escutamos da palavra de Deus, caríssimos irmãos e irmãs. Não é igual que o homem que só tão pouco a mulher, porque é este o desejo do Senhor. O Senhor espera que o homem tenha a quem contar, assim como a mulher. Mas não nos enganemos, caríssimos irmãos, e não se enganem, Rian e Andressa, que esta companhia que um deve ser para o outro venha ao alcance das coisas materiais e também com o propósito de um fazer o outro feliz. O Senhor Jesus é muito claro ao dizer que aqueles a quem se unem em matrimônio têm uma função clara e objetiva para essa missão e para este sacramento. Primeiramente e objetivamente, Jean, você deverá ser sinal de Deus à vida da Andressa. Da mesma forma, Andressa, que você deverá ser sinal de Deus na vida do Rio. Não para serem felizes, não para um fazer o outro feliz, mas para que um contribua com o outro, a fim de alcançarem o fim último e o fim que a nossa alma tanto deseja, que é a nossa salvação. É por isso que vocês se unem no matrimônio, para que um possa verdadeiramente contribuir com a salvação do outro. Salvação essa que nosso Senhor já nos deu. Salvação essa que o Senhor Jesus já nos garantiu por sua entrega total e por sua graça. Nós já temos, só precisamos de fato aceitar e contribuirmos com o testemunho das nossas obras que verdadeiramente acreditamos nele para adentrarmos a glória eterna do Senhor. E hoje, caríssimos irmãos que aqui se unem em matrimônio, vocês assumem este compromisso diante de Deus. Além das promessas que há alguns instantes você fará, hoje você assume este compromisso diante de Deus, de contribuir para que o Rian alcance a graça do céu já garantida por Deus. E você também, diante de Deus, assume este compromisso de contribuir para que a Andressa alcance a graça eterna do Senhor. E que o testemunho deste casal, meus irmãos e minhas irmãs, seja angariado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Também nas testemunhas que aqui muitos casais deram, mas que vocês também possam buscar neste jovem casal e na pessoa do Senhor este objetivo de todos nós, enquanto família que somos, alcançar a graça eterna do Senhor. E diante disso, caríssimos irmãos e irmãs, dentro dessa perspectiva de alcançar o céu, é preciso recordarmos também que hoje estamos a celebrar o amor de vocês. Amor construído ao longo dos últimos anos. Amor construído desde o primeiro dia em que um trocou olhares com o outro. Certamente os coraçõezinhos bateram de uma forma diferente. Eu sempre digo aos jovens casais que este dia em que vocês trocaram os primeiros olhares jamais deve ser esquecido, para que este amor seja sempre revigorado. O dia de hoje também não pode ser esquecido, porque no dia em que vocês juraram fidelidade
terceiro dia, que vocês também não podem esquecer o dia após aquele domingo. Não o domingo próximo, não a segunda, mas a vida toda que vocês levarão a partir de hoje. A fim de que vocês recordem sempre que a graça de Deus não operará nos grandes acontecimentos das nossas vidas, nos grandes sinais sensoriais e físicos. O Senhor não tem o poder de manifestar, mas será a singeleza do cotidiano. Não há nada que agrade mais a Deus do que um homem comum, uma mulher comum, uma vida comum, que busca fazer a vontade de Deus e bendizer o seu nome, como também o seu ensino. Há outros elementos fundamentais, caríssimos irmãos, que no dia de hoje vocês assumem. O primeiro é contribuir e cooperar com a criação, aceitando e acolhendo os filhos que Deus aprouver a vocês. Acolham estes filhos com carinho, com graça, e possam instruí-los na fé, para que amem desde a eternidade aquele que nos chamou e aquele que nos ama. Vocês também serão chamados à fidelidade comum. Recordem sempre, a fidelidade não é apenas feita e ocorrida quando não procura um companheiro fora dessa relação. A fidelidade se dá nos pensamentos, nas palavras e no cumprimento de executar aquilo que nos disse Abraão, em ser sinal da graça de Deus na vida. Sejam fiéis à palavra do Senhor, e assim serão fiéis uns aos outros no material patrimônio que hoje vocês consomem e assumem. E por fim, vocês também precisam ser testemunhas da graça de Deus a toda a comunidade que vocês estiverem inseridos. Que o amor de vocês não fique preso somente ao lar de vocês, mas que possa gerar muitos outros frutos a todos aqueles que vocês querem para se relacionar, para que quando outros jovens casais contemplarem o amor de vocês, possam ser escravos a vivenciar também os seus filhos, possam contemplar a face de Deus também na face de vocês, porque isso o Senhor espera de cada um de nós. Que bom que vocês escolheram o Evangelho de seu amado para este dia de hoje. São João é muito claro. Precisamos amar os nossos irmãos como o próprio Deus. Então, ame a sua esposa como o próprio Cristo o amou. Aprove que ele foi de amor na a cruz. Ele não se absteve, ele não virou a sua face diante das provações e dificuldades que forem inerentes da sua vida. Ele as abraçou. Que você possa abraçar a sua noiva na sua totalidade, aquilo que ela é, aquilo que o encantou há alguns anos, e porventura aquilo que com o passar dos anos vem também trazer algum sabor. Eu gostei daquilo que você pensou e da mesma forma para a mesa. Da mesma forma que o disco que ama precisa amar-te, você também precisa amar e dar cumprimento àquela submissão do livro de Gênesis. Depois Paulo apóstolo vai nos falar uma submissão que consiste no amor. Não pensemos nós que a submissão, caríssimos irmãos e irmãs, é semelhante àquela que os coronéis, os soldados devem ao general de alguma batalha. A submissão é amar aquele a quem você escolheu e amá-lo sem tirar de vista por vezes, e isso levará a amá-lo mais do que assim. Este é o amor da submissão que o autor sagrado do Gênesis quer nos dizer, que São Paulo apóstolo também nos fala. Porque o amor é isso. O amor é beleza, o amor é perdão, o amor não tem inveja, o amor é benfazejo, o amor é aquele que nos insta a amar o outro cada vez mais, até
hoje vocês iniciam uma nova. E eu não acredito muito naquela história de que já está escrito, de que o ano é a metade da laranja. Nosso Senhor não age por decreto divino a fim de decidir que um escolherá o outro. Isso é uma decisão que nós tomamos. Então, amanhã, escolhido na empresa, escolhido. Vocês se escolheram. Agora, Deus entra com a sua graça para que a natureza não complete o fim, mas para que a natureza potencialize aquilo que há de bom que há. Porque o que há potencializa aquilo que há de bom na natureza. Porque aquele único capaz de completar o que nos falta é não nós, homens e mulheres, pecadores. Digo-lhes isso para que vocês solidifiquem o vosso lar e a vossa casa, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, quando as tempestades, os ventos vierem pedidos, eles virão à casa de vocês, não irão ao chão. Ela permanecerá firme e pura, ainda mais dela, quando a verdade passar. E por fim, caríssimos irmãos e irmãs, e sobretudo, Rian e Alice, todos recomendações muito sinceras e de coração para o coração. Vocês professam a fé no mesmo Cristo, mas a professam em casas diferentes. Uma tomada pela fé católica, cuja tradição aponta mais de 2000 anos. E com a sua fé evangélica protestante, a fim de viver a espiritualidade própria que o seu coração aponta. Mas isso não pode ser um motivo de contenda na vida de vocês. Porque, como nos lembra Paulo, quando interessa a sua carta à comunidade de Corinto, precisa ser sinal de graça e de paz a cada um. Então, quando porventura você perceber que o que não está em conformidade com aquilo que a denominação que ele está incorporando pede, seja correção. Que sabe o momento certo de calar, mas também o momento correto de parar. É instado a cumprir, primeiramente, os mandamentos de Deus, mas aquilo que ele se colocou a cumprir diante da igreja, que ele congrega e professa a sua fé. E da mesma forma, quando você perceber que a sua mulher, que a sua esposa, não está vivendo em conformidade com a sua fé e com a igreja que ela tomou para si, alerte. Com sabedoria para ela, o mandamento dado por Deus de amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, o mandamento que ele mesmo ensinou. Porque assim vocês viverão sobre a graça de Deus. Porque é a graça que nos impede, é a graça que nos direciona ao céu, é a graça que poderá dar êxito e felicidade, que será a grande consequência do desejo de santidade e do desejo do céu, que certamente vocês carregam em vossos corações. E por último, recordo-vos duas personagens da história. A você, recordo São José, ou José, o pai de Jesus, pouco presente nas escrituras sagradas, mas que era marcado pela qualidade da sua fé, em desejar em tudo fazer a vontade de Deus e cuidar da família que Deus a ele deu. Carinho, amor, disponibilidade e fidelidade do lar que você deve ser na cabeça. Busque naquele homem da coragem, do silêncio, da justiça e da fé, para assim ser um homem também de fé, um homem justo, um homem que é capaz de acolher, defender e proteger esta que a partir de hoje é a sua esposa. Você deve ocupar a polaridade masculina do lar. Você deve ser o homem da casa, a fim de dar cumprimento à palavra do Senhor. Eu poderia te recomendar, Andressa, a figura da bem-aventurada Virgem Maria,
que hoje não se encontra mais entre nós. Mas tenho absoluta certeza que no plano da graça, tão logo era Deus preparado um justo descanso para contemplar as alegrias eternas do Santo Pai. Eu tive a grata oportunidade de conviver com Ele. E claro, todos nós certamente levamos para a vida as nossas virtudes e os nossos pecados. Mas não por ser uma pessoa que não está mais entre nós, mas justamente por tê-la conhecido, posso afirmar que era uma mulher virtuosa, uma boa esposa, uma exímia mãe, uma mulher de fé, que adorava o Senhor em todo instante. Me recordo todas as vezes, quando em todas as missas, no memento mori da oração eucarística, lembro e menciono o nome dela, o seu testemunho de vida, as suas músicas que ela cantava, todas as tardes, do outro lado do muro, eu escutava. Então não tenha medo de tê-la como testemunho, de tê-la como exemplo, uma mulher sábia, uma mulher do silêncio, uma mulher trabalhadora, uma mulher que com certeza eu posso atestar que é vencedora do céu. E que você possa então também, tão logo, quando o Senhor a chamar, ser vencedor do céu. E a vocês, caríssimos irmãos e irmãs, aqui presentes, primeiramente aos senhores pais, que aqui diante do altar trazem os vossos filhos, não para apartar dos vossos corações, não para serem apartados das vossas cartas, mas para dar cumprimento à palavra de Deus. Deixar pai, mãe e o que quer que fazer, ou aquele a quem você quer. Após uma bonita e bela lição, com erros e acertos, hoje vocês apresentam os vossos filhos diante de Deus, para que unidos pelo matrimônio sejam um só corpo, uma só alma. Vocês continuarão amando esses dois jovens, moça bonita, rapaz, está bem bonito, né? Mas vocês continuarão amando. Mas agora é hora de confiar naquilo que vocês fizeram e deram a Ele. Permitam que eles vivam a vida da vida. Permitam que eles acertem o que eles devem, para que o próprio Cristo opere a graça na vida deles, a fim de que buscando o Senhor, o sustento e a fortaleza, eles possam compreender bem que a vida e a vida é a Deus. Não tão perto e nem tão distante, mas com os olhos fixos no Senhor, pedindo constantemente para que eles busquem e desejem o céu e possam alcançá-los por meio de uma vida santa e dentro de aos padrinhos que este jovem casal escolheram para assisti-los e confirmá-los na fé, recordo-vos primeiramente o dever da oração. É um evento bonito, é um evento esteticamente trazível aos nossos olhos, tudo é certo, mas é sobretudo, irmãos e irmãs, a celebração de fé, na qual vocês assumem o compromisso de todos os dias das vossas vidas, rezarem pela santidade deste casal. Não sejam aqueles amigos, porque certamente vocês são, ao contrário, acredito dificilmente, eles os escolheriam para estar aqui, mas não sejam aqueles amigos equivocados, aqueles amigos que não sabem a hora e o momento oportuno para prestar o abraço, o carinho e o sorriso. Sejam os amigos de Deus, que sabem bem o momento correto, sabem bem o momento certo de dar cumprimento naquilo que o Senhor nos pede a partir de hoje. Rezar por este jovem casal, pelo mesmo matrimônio deles, rezar para que eles sejam santos, como nosso Pai é santo, e sobretudo, rezar por vocês, para que sejam bons amigos e testemunhas a este jovem casal. E a todos nós aqui presentes, como Igreja Santa de Deus, sejamos nós testemunhas sinceras do amor de Cristo e de Bianca, mas
Fiquemos de pé para acompanharmos o rito sacramental de Andressa e Rian. Caros noivos, Rian e Andressa, vieste a essa igreja para que na presença do assistente qualificado e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo com um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida, e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Antes do diálogo e do consentimento, gostaria de recordarmos a última coisa. Para vocês deixarem os coisas, tornar-se há uma data no caso que nós chamamos de Dia dos Namorados. Eu vejo muitos casais aí, já no caminho do matrimônio, dizendo que tal pessoa é o eterno namorado e o eterno namorado. Não existe eterno namorado e eterno namorado, a não ser que aquelas pessoas sejam namorados. Tempo do namoro, tempo de conhecimento. Após o namoro, após entender que aquela pessoa é a que você quer por toda a sua vida junto de si, você elege a você abençoe essa vida. Então, a partir de agora, vocês são esposos. Esposo significa isso. Amar e dar a vida pelo outro até o fim da existência. Vocês têm conhecimento que agora vocês deixarão uma vida que até então levava para assumir essa vida de mulher levada a Cristo, consequentemente. Aqui agora, 3 pessoas se unirão e tornar-se-ão nosso Rian, Andressa e nosso Senhor Jesus Cristo. Diante disso, eu vos indavo, caríssimos irmãos Rian e Andressa, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso, eu vos pergunto perante a Santa Igreja de Deus: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. A oração do matrimônio vindes prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida